Fala galera, tudo bem? Estamos aqui dando início à nossa terceira aula do nosso curso de elaboração de projeto de pesquisa, certo? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos da metodologia científica, tá certo? A metodologia, na hora da gente escrever ali o nosso projeto de pesquisa, muita gente deixa ela de uma maneira muito básica, não presta atenção em detalhes e depois perde muita pontuação na hora que o pessoal vai ali checar o seu projeto de pesquisa para dar as pontuações e depois a gente fica sem saber onde foi que errou, certo? Então a gente vai pontuar aqui alguns detalhes que é para você não errar na hora da construção do seu projeto de pesquisa, certo? Porque muitas vezes a ideia ela tá bem clara aqui na nossa cabeça, aí na hora de escrever que a gente não consegue passar bem os detalhes, é, escrever de uma forma da forma de quem está lendo consiga também perceber os detalhes do que você tem aí na sua cabeça, na sua temática, no seu objetivo, e que você consiga descrever de uma forma que a pesquisa seja executável a partir do que está sido escrito, do que foi escrito ali no seu projeto de pesquisa, certo? Então, a gente vai abordar todos esses pontos aqui durante essa aula, certo? Metodologia, ele é um dos elementos obrigatórios do projeto de pesquisa e ele é essencialmente descritivo. Nesse momento, você vai descrever tudo que você vai fazer na sua pesquisa, certo? Na sequência com que as coisas vão acontecer até o final, certo? Então, como é que você vai definir a sua população, a sua amostra, onde é que vai acontecer a sua pesquisa, né, que é o local de estudo, o tipo de estudo que você vai fazer, se é um ensaio clínico, se é uma coorte, se é um estudo transversal, o período em que vai acontecer esse estudo, o que é que você vai fazer nesse estudo? Vai aplicar algum teste? Quais são os testes que você vai aplicar? Vai aplicar questionário? Qual é o questionário que você vai aplicar? Além disso, quais são os testes? Quais são os questionários? O porquê que você vai fazer cada uma dessas coisas? Por que que você vai aplicar esse teste? Esse teste realmente é válido? Ele é confiável para aquilo que você quer medir? Tudo isso tem que estar lá descrito com suas referências científicas em relação àquilo que você está colocando. Então, por exemplo, a gente já veio aí na aula passada falando sobre DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem uma série de testes para avaliar capacidade funcional, para avaliar qualidade de vida relacionada a DPOC, né? Tipo um questionário para avaliar a qualidade de vida para DPOC. Esse questionário, se você for aplicar, ele já tem que ter sido validado em uma pesquisa anterior. Já tem que ter passado por um processo científico de validação, geralmente envolve a tradução, se o questionário tivesse sido validado em uma língua diferente da língua portuguesa, ele tem que ter sido traduzido para o português, aplicado aqui na população brasileira e ter sido analisado se realmente da forma que foi traduzido as pessoas entendem e se aquilo que as pessoas entendem realmente reflete a qualidade de vida dessa população aqui. Então, você tem que procurar um questionário que seja validado para aplicar nas pessoas daqui. Tem que pegar testes que tenham sido validados e o pessoal já tenha comparado. Se esse teste mede capacidade funcional, ele tenha sido comparado com outros testes já validados que medem capacidade funcional para ver se os resultados eles batem e são adequados. Então, tudo isso tem que ser escolhido de maneira técnica, organizada e descrito da forma correta. Se você vai aplicar um questionário, você vai entregar o questionário para o paciente para ele responder, ou você vai aplicar as perguntas. Como é que é feito o cálculo da pontuação desse questionário? Também tem que estar lá descrito. O teste, como é que é feito o teste? Quem é que vai fazer a avaliação? Quantos avaliadores estão envolvidos no processo? Então, é o avaliador um que faz o teste. Quais testes o avaliador um vai fazer? Quais testes o avaliador 2 vai fazer? Então, dependendo de qual é seu objetivo, dependendo de como você vai fazer a sua metodologia, você vai ter na sua pesquisa mais pessoas envolvidas, certo? Por exemplo, no ensaio clínico é muito provável que você não consegue fazer tudo no ensaio clínico sozinho e que ele fique com qualidade. Numa revisão sistemática também, se vai fazer uma revisão sistemática, não dá para você fazer tudo sozinho, porque os critérios metodológicos para uma boa revisão sistemática, eles necessitam o envolvimento de pelo menos 3 pessoas. Uma pessoa faz a pesquisa, outra pessoa faz a mesma pesquisa, essas 2 pessoas vão ali depois mostrar os resultados da pesquisa 1 e 2,
E o que houver de divergência entre os resultados do 1 e do 2 vai ser decidido em conjunto com um terceiro. Então, você vai precisar para uma metodologia como essa de pelo menos 3 pessoas. No ensaio clínico vai ter que ter uma pessoa que avalie, outra pessoa que faça uma intervenção, e se tiver uma segunda intervenção, ainda vai ter que ter uma outra pessoa para fazer a segunda intervenção. Quem faz a intervenção 1 não pode se meter na intervenção 2. Quem faz a avaliação não pode se meter em nenhuma das intervenções. Tudo isso para melhorar a qualidade metodológica. Isso é descrito em várias pesquisas, em vários documentos técnicos que falam os pormenores para você executar cada um desses processos de metodologia científica a partir do desenho metodológico. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso na frente, certo? Então, tem vários detalhes na metodologia que a gente precisa essencialmente descrever com critério dentro da nossa metodologia para que ela possa ser adequada, que ela esteja de acordo com o que você quer fazer de pesquisa, que foi o que você definiu já no seu objetivo geral. E ainda no final, tem que fazer também a descrição da sua análise estatística, certo? Esse vai ser um outro tópico que a gente vai apresentar na próxima aula, certo? Então, embora seja essencialmente descritiva a metodologia, tem alguns pontos que a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça logo no início da descrição da sua metodologia. Você precisa pensar bem sobre esses pontos para poder seguir de uma maneira adequada na descrição da sua metodologia. É esses pontos que eu vou chamar a atenção para vocês agora, certo? Um dos pontos que a gente precisa ter muita atenção para não se confundir, e se a gente se confunde nesses pontos, tudo depois na metodologia acaba ficando ruim, é quando você vai definir a sua população e a sua amostra. Por incrível que pareça, isso aqui quebra muito a cabeça das pessoas, certo? A gente confunde população com amostra, a gente não define muito bem uma amostra em relação à nossa população, e a gente precisa deixar tudo isso bem claro para nós mesmos que vamos fazer a pesquisa e para quem está lendo o nosso projeto de pesquisa, certo? Porque senão, se você define uma amostra errada em relação à sua população, você pode ter os melhores métodos do mundo, mas você não vai chegar no seu resultado esperado, você não vai atingir o seu objetivo que você definiu, porque você errou na definição da sua amostra, certo? Então, vamos definir o que é população primeiro. População. Para ficar mais fácil de você definir a sua população no seu projeto de pesquisa, você precisa responder a essa pergunta: para quem serve os resultados da sua pesquisa? Para quem é que você está fazendo essa pesquisa? Ah, caso eu estou fazendo essa pesquisa para os fisioterapeutas. Não, depende. Vamos buscar o nosso objetivo que a gente trabalhou na aula passada. O nosso objetivo era em relação a indivíduos com DPOC. A gente estava testando duas intervenções, uma intervenção com fortalecimento e a intervenção normal que envolve cinesioterapia, né? A intervenção comum que envolve cinesioterapia, e o que a gente queria ver é se a adição de fortalecimento muscular, uma intervenção com fortalecimento muscular, traz melhores benefícios e superior na qualidade de vida, capacidade respiratória e não me lembro mais os 3 pontos, mas eram 3 pontos em relação a indivíduos com DPOC. Então, quem é a nossa população lá? São indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas são as pessoas a quem os nossos resultados vão interessar. Na hora que o artigo tiver publicado, quem vai se interessar pelos resultados são fisioterapeutas, são eles que vão ler, são médicos que vão ler, que vão entender os resultados e vão aplicar. Mas eles vão aplicar na população de doenças, das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, essa é a nossa população. Pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, certo? Então, quando a gente for definir uma amostra lá, a gente tem que, dessa população, tirar um recorte que seja significativo da população de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, eu tenho que pegar aqui, porque eu não consigo pegar a população inteira. O ideal em pesquisa científica é que eu conseguisse aplicar em todo mundo que tem DPOC. E aí eu fizesse a medida do resultado e aí eu conseguia observar se é melhor ou não. Mas
Veja como é inviável que eu consiga pegar a população inteira de uma região, por exemplo, como aqui em Fortaleza, que é a capital onde eu vivo, capital do Ceará. Como é que eu ia fazer para viabilizar uma pesquisa onde eu pegasse todo mundo de Fortaleza que tem DPOC? É impossível conseguir fazer uma pesquisa desse jeito com a atual realidade da pesquisa e pós-graduação no Brasil, né? Então, para fazer isso, não dá para pegar a população inteira de Fortaleza. Imagine do Ceará, imagine do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem que pegar uma amostra, que é uma pequena parte dessa população, mas que seja representativa da população, porque quando a gente fizer as análises estatísticas, os resultados dessa amostra vão ser representativos para o todo. Muitos professores fazem uma analogia que eu gosto muito em relação para definir bem o que é uma amostra, com culinária, por exemplo. Quando você está fazendo ali uma feijoada, para saber se a feijoada está boa, você não come a feijoada toda para saber se o gosto está bom. Você só vai lá e pega um pouquinho do caldo, bota na mão e prova para ver se tá bom. Se o gosto do caldo estiver bom, então significa que a feijoada toda está boa. Você não provou tudo que você colocou ali dentro da feijoada, mas a homogeneização ali a partir do processo do cozimento, o gosto que tem ali no caldo da feijoada, ele é um bom indicativo se a feijoada está boa ou se não está boa. Então, na pesquisa científica, é dessa mesma maneira. Você vai pegar uma pequena parte de uma população e a partir dessa população, dessa amostra, que é essa pequena parte, você vai fazer a aplicação da sua pesquisa e os resultados do que aconteceu aquilo ali naquela amostra, você vai extrapolar para a população com as análises estatísticas adequadas. Isso basicamente é fazer pesquisa da maneira como a gente faz no mestrado e no doutorado, certo? E para isso a gente precisa primeiro definir a população para depois definir uma boa amostra e essa amostra precisa ser representativa da população, que é o que a gente vai se debruçar um pouquinho aqui, certo? Muitas pessoas erram na hora de definir população e amostra, né? Eu vou continuar aqui no exemplo do pacientes com DPOC, né? Eu já falei assim, pacientes com DPOC, mas a gente pode ser um pouco mais específico ainda na nossa população, por exemplo. A DPOC é uma doença muito comum no idoso. Existem outras faixas etárias que também vão desenvolver DPOC, mas você pode ser mais específico. A minha população são idosos com DPOC. A pesquisa que eu quero fazer é uma pesquisa que tem aplicabilidade para idosos com DPOC, certo? Então, minha população, idosos com DPOC. Quem é a minha amostra? A minha amostra pode ser composta por indivíduos com asma. A minha amostra deveria ser composta com indivíduos com DPOC entre 20 e 50 anos. Ou ainda mais, a minha amostra poderia ser composta com indivíduos ex-atletas. Eu nem sei, primeiro, se existe uma prevalência grande de ex-atletas com DPOC, né? Eu não sou especialista nessa parte respiratória, eu trabalho mais com a parte músculo-esquelética, mas eu estou aqui dando alguns exemplos da confusão que muitas pessoas fazem, onde você define uma amostra que não é viável em relação à sua população, certo? Então, a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça com esses detalhes para poder definir bem quem é a nossa população e como que a gente vai fazer a nossa amostra. A gente define bem a nossa amostra a partir dos nossos critérios de elegibilidade, certo? São os critérios de inclusão, quem são as pessoas que serão incluídas na sua pesquisa, e os critérios de exclusão, quem são as pessoas que serão excluídas da sua pesquisa. E existe uma sequência para a gente poder fazer isso, e existe muitos erros em relação aos critérios de inclusão e exclusão, certo? Eu vou listar aqui para vocês o principal que a gente vê na grande maioria dos projetos de pesquisa, as pessoas errando isso, certo? E eu vou listar aqui para vocês, certo? Inclusão, critérios de inclusão, eles são diferentes dos critérios de exclusão. E os critérios de exclusão, eles não são a negativa da inclusão, certo? Isso a gente erra demais. Por exemplo,
para incluir pessoas na sua amostra de pesquisa, você deve incluir aquelas pessoas que têm a característica de interesse para o estudo. Por exemplo, a partir do nosso objetivo que a gente definiu, se é DPOC, idosos com DPOC, as pessoas que vão entrar lá são pessoas que são idosas com DPOC, certo? Elas têm essa característica. E aí você pode colocar de maneira mais enfática nos critérios de inclusão algum critério diagnóstico que seja mais trabalhado dentro da área de pesquisa. Eu acredito que tenha. Eu particularmente não sei, mas eu acredito que dentro dos estadiamentos da doença pulmonar obstrutiva crônica tenha lá os critérios para definir o que é DPOC, o que é que não é DPOC, a partir de testes, né? Espirometria ou testes funcionais, sei lá, radiografia ou algum tipo de exame de imagem que possa ajudar um conjunto de critérios para definir se a pessoa tem DPOC ou não. Você pode colocar isso como critério de inclusão, junto com a idade, para ficar dentro do perfil da pessoa idosa. E quem você vai excluir são aquelas pessoas que estão inclusas, mas que por alguma característica que elas têm não vão poder participar da pesquisa. Isso é critério de exclusão. Deixa eu trazer exemplos, fica mais fácil da gente entender a confusão que as pessoas fazem e como seria a melhor forma de definir critérios de inclusão e exclusão. Primeiro você inclui, depois você exclui. Então vamos para a inclusão. Indivíduos com ambos os sexos, indivíduos de ambos os sexos com doença pulmonar obstrutiva crônica e idades entre 50 a 70 anos, certo? Se você tem aí esses critérios, todo mundo que tem o diagnóstico da DPLC e está dentro dessa idade de 50 a 70 anos, vai ser incluído na pesquisa. Se tem 49, não entra. Se tem 71, não entra. É o melhor critério, Carlos? Eu estou apenas trazendo um exemplo aqui, certo? Porque eu não sou especialista na parte da DPOC. Eu acredito até que o melhor critério para você pegar a maioria das pessoas com DPOC seja um pouco mais complacente, né? Mas para a gente definir bem os critérios de inclusão aqui e trazer depois o erro do critério de exclusão, vamos deixar esse aí, certo? Então, olha só como as pessoas erram em relação à exclusão. Se você tem como critério de inclusão indivíduos com DPOC com idades entre 50 e 70, muita gente faz assim na exclusão. Indivíduos com DPOC com idades acima de 70 anos ou menor que 50 anos e indivíduos com outras patologias divergentes à DPOC, certo? Esse tipo de exemplo que eu estou falando aqui é quando as pessoas confundem inclusão e exclusão, achando que o critério de exclusão é a negativa do critério de inclusão, certo? Nesse exemplo aqui, o que está aqui é só a negativa da inclusão, certo? E quando você vê uma inclusão dessa maneira, já está subentendido que quem está fora dessas características nem vai entrar na pesquisa. O grande lance é você entender que o critério de inclusão define quem entra na pesquisa e o critério de exclusão define quem não vai participar da pesquisa, quem entrou pela inclusão e que não vai poder ficar na pesquisa e será excluído. Então, a melhor forma de definir critérios de exclusão para esse exemplo aqui que eu estou colocando aqui para vocês seria assim, ó, indivíduos, por exemplo, com doenças articulares ou cardiometabólicas que impeçam a realização de exercícios físicos, porque a intervenção que você vai fazer é uma intervenção com exercício de fortalecimento muscular e a outra intervenção é intervenção que exige movimento. Então, se você incluir uma pessoa com DPOC e que tem uma estenose do canal medular severa e não consegue fazer um movimento de flexão da coluna, não consegue ficar em pé por 5 minutos porque começa a sentir dor irradiada para as pernas, como é que essa pessoa vai fazer o seu protocolo de fortalecimento se ela cair no grupo de fortalecimento? Como é que essa pessoa vai fazer os movimentos de cinesioterapia? Talvez dentro do seu protocolo que você definiu de cinesioterapia, existam alguns movimentos que sejam até contraindicados para ela por conta desse problema que ela tem articular na coluna. Pode ser no joelho também, tipo uma osteoartrite, ou pode ser uma doença cardiometabólica, uma doença cardíaca, um indivíduo que tem ali uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção muito comprometida
e que ele não vai conseguir realizar todo o seu protocolo. E aí você vai definir critérios de exclusão dessa maneira. Entre as pessoas que têm DPOC que podem participar da minha pesquisa, essas pessoas que têm essa característica aqui não vão poder fazer, não vão poder participar da pesquisa, porque não vão conseguir fazer a minha intervenção. Entendeu agora? Fica mais fácil da gente entender depois de uma explicação. E isso você vai colocar independente de qual é, o seu tipo de estudo, né? A gente está colocando aqui para um ensaio clínico que tem uma intervenção, mas, por exemplo, se você quiser validar um teste funcional em indivíduos com DPOC, e seja um teste funcional, vamos dizer aí um teste funcional que é bastante conhecido, o teste de sentar e levantar por 1 minuto. Você vai contar quantas repetições em 1 minuto a pessoa senta e levanta. E você quer ver se esse teste tem alguma validade para avaliar a capacidade funcional em indivíduos com DPOC. E aí você pega uma pessoa que ela tem ali uma doença articular grave e o joelho nem está dobrando o suficiente para sentar e se levantar de maneira adequada no teste, essa pessoa vai ter um desempenho ruim, talvez não seja por conta da DPOC, seja por conta do problema articular. Então, talvez seja melhor você tirar essas pessoas com doenças articulares graves, mesmo que elas tenham DPOC, porque senão seus resultados vão ser contaminados por um segundo fator que pode ser interveniente no seu resultado. Então, quando você definir critérios de inclusão e exclusão para definir a sua amostra, quando você pensar nisso, você tem que pensar em todas essas possibilidades do que pode interferir nos seus resultados da sua pesquisa. E aí você define bem os seus critérios de inclusão e exclusão. Beleza? Se você gostou dessa aula, já clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder receber a notificação dos próximos vídeos que vem aqui. E se você achar que essa aula te ajudou e está contribuindo para a construção do seu projeto de pesquisa, você pode deixar aí uma doação voluntária para a gente no nosso Pix, né? O Pix está na descrição. Quero passar no mestrado, @gmail.com, ok? Até a próxima aula, galera. Até mais.